mudada em Cristo. Sou muito mais que vencedor. Vivo das promessas do Senhor, conhecendo Sua palavra, a minha história foi mudada. Hoje eu sei em Jesus Cristo quem eu sou. Mais que uma história qualquer, mais que um sonho irreal, sou fruto de vida conquistado na cruz, expressão do amor de Jesus. Quando pelo vale eu caminhar, sempre no Espírito eu quero estar, sem saber pra onde vou, mas na certeza de chegar, pois pensei, o meu Senhor me levará. Mais que uma história qualquer, mais que um sonho irreal, sou fruto de vida conquistado na cruz, expressão do amor de Jesus. E foi Tua palavra, Jesus, mensagem que liberta. Sou novo pela cruz, eu sei, revelação que se traduz. Mais que uma história qualquer, mais que um sonho irreal, sou fruto de vida conquistado na cruz, expressão do amor de Jesus. Mais que uma história qualquer, mais que um sonho irreal, sou fruto de vida conquistado na cruz, expressão do amor de Jesus. E é isso que essa mensagem que eu quero transmitir. E cuidar dos oprimidos, anunciar liberdade aos cativos. Alguém aí se importa? O mundo inteiro chora. Almas perdidas, sedentas de amor. Alguém aí se importa em levar uma resposta aos que necessitam do Salvador? Onde estão os chamados pra fora? Os que foram ungidos pra levar boas notícias.
cuidar dos oprimidos. Anunciar liberdade aos cativos. Alguém aí se importa? O mundo inteiro chora. Almas perdidas, sedentas de amor. Alguém aí se importa em levar uma resposta aos que necessitam do Salvador. Eis que o Senhor está chamando aqueles que se posicionam e anunciam a sua glória. Olá, muito boa tarde a todos. Como é bom nós estarmos juntos uma vez mais no nosso programa Aliança de Amor. Hoje nós estamos aqui direto dos estúdios da UBBC Mandaqui, na Avenida Ultramarino 616, Casa de Oração para Todos os Povos. E hoje é dia 18 de fevereiro, né, amor? 18 de fevereiro é uma 18. data muito importante. É uma data né? especial. Então, nós Especial. começamos esse programa louvando a Deus pela vida do nosso pastor Joel Estevanato. Hoje é aniversário do nosso pastor. E é o aniversário dele e o presente é nosso. A igreja está em verdade. festa, né? A igreja Então, está em festa por esse grande homem de Deus que nos conduz, né, sim. nos caminhos do Então, Senhor. começamos profetizando uma palavra de bênção, de graça, de saúde sobre a vida do nosso pastor. Né? Deus abençoe, querido pastor. Muitos e muitos anos o Senhor continue abençoando esse pastor, né, querida? E- para quem não nos conhece, né, Sim. meu amor? Eu sou o pastor Paixão e esta aqui é a minha querida esposa, Catinha, essa bênção que Deus me deu. E esperamos passar uma tarde abençoada na presença dos queridos irmãos. E é uma alegria tê-los conosco nesta tarde, né, meu querido? Com certeza, sempre tratando dos assuntos que dizem direito à nossa, à sua família também, e de situações do dia a dia, né? Nós abrimos o programa semana passada falando que nesse ano a direção que Deus tem dado na nossa igreja é sobre um ano de frutificação, Sim. um ano de resultados. Sim. E nós queremos trazer isso para o seio da família, que a sua casa tenha muitos resultados, que a sua vida seja frutífera, que você tenha muitas bênçãos, muitas alegrias. Que seja próspero, E né, em seja tudo, próspero, né? E a Exatamente. prosperidade vai além do financeiro, nós já Além aprendemos do isso, financeiro, né? exatamente. A prosperidade é um estilo de vida onde você tem paz, onde você vive em harmonia. Isso não se compra, né? Então, são valores que, na verdade, são abstratos, mas que são extremamente importantes para o nosso dia a dia. Sim. E como proposta, né, do programa anterior, né, que nós falamos, né, sobre a frutificação, é um passo, como primeiro passo muito importante, né, meu amor? É para nós não perdermos o foco da Na unidade. unidade. A nós unidade no somos relacionamento. um. Precisamos estar Exatamente. unidos. Né? Então, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, toda a nossa preocupação é para mantermos essa unidade no dia a dia e fortalecermos cada dia mais essa unidade. Né, E meu? às vezes, dentre os tópicos que a gente quer abordar, e é o ensinamento para nós, porque trata com a gente primeiro, algumas situações que impedem os resultados positivos, uma frutificação, é o cuidado que às vezes a pessoa não tem com a sua língua, com as suas palavras. Daí o tema, língua afiada. Como dominá-la? E o próprio livro de Tiago, 1,19, fala para nós termos uma preocupação, como falamos no programa anterior, Sim. e vamos estar dando continuidade hoje, né? Para sermos sempre prontos a ouvir, Sim, sempre prontos. tardios a falar e tardios a irarmos, Sim, né? Para que sim. mantenhamos um diálogo aberto, um diálogo produtivo e sincero. E para que haja um controle, né? Isso. E nós começamos por atentar em Gálatas, capítulo 5, verso
22, ele fala do fruto do Espírito. E o muito domínio importante. próprio é um dos frutos. Quando a gente fala fruto do Espírito, imagina assim, um cachinho de uva, sabe aquela uva bem gostosa? E você vai tirando ali amor... Cada uvinha, né? Uvinha, pronto. Cada uvinha. Ou então uma mexerica, vai dar Cada fruta, gominho. vai dar fruta da sua preferência. Você lembra do fruto do Espírito, uma mexerica ou a uva. E ali você tem o amor, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade. Que aquilo vai dar o quê? Composição a esse fruto, né? Sim. São pontos importantes, né, E sobre esse fruto. curioso atentar que no verso número 23 destaca mansidão e domínio próprio. Olha, para nós desenvolvermos no dia a dia mansidão e domínio próprio, né? Sim. Existem pessoas que, certamente você não, a gente também não, mas tem gente por aí que fala de uma forma irresponsável, pessoas que falam sem pensar, né? Pessoas que às vezes não têm esse controle, né? E a gente quer deixar uma primeira pergunta e a gente vai repeti-la no final do programa. A pergunta é: você é uma pessoa controlada que tem dominado a sua língua? Tem gente que não domina a língua, aí a língua domina a pessoa, né? E aí vem a destruição, né? Tem até um dito popular muito feio, né? Que dizem que a pessoa, olha, você vai morrer, vai num caixão e a sua língua vai em outro caixão. Né? A gente já ouviu isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem a língua muito grande, a pessoa fala demais, a língua solta, né? Então, você é essa pessoa controlada? Você domina a sua língua? Olha que não responde. Importante. É para a gente pensar. Pensar até que mesmo, ponto né? Você domina ou você fala de qualquer forma? Você lembra da última vez que você magoou alguém? Feriu. Ou que você se meteu em encrenca por ter falado demais? Feriu alguém? E a gente faz o quê? Que as palavras já saíram. Não dá para pegá-las no ar, né? Quando fere, quando machuca, aí nós temos que procurar contornar e trazer paz a essa situação. Sim. E um momento é se arrepender daquilo que a gente falou e pedir perdão Isso é muito sobre importante. essa situação que foi sim. desencadeada. Você é pronto a pedir perdão ou deixa para lá que o tempo vai apagar essa ferida, o tempo vai estar, né, tapando e se machucando, vai estar cicatrizando. É muito complicado isso, porque muitas pessoas atribuem ao tempo a responsabilidade de reparar os seus erros. Olha isso. Então, eu cometo um erro, eu falo uma coisa de uma forma irresponsável, desmedida, eu magoo alguém, eu causo algum transtorno, aí eu faço de conta que não aconteceu nada e deixo, com o tempo passa. Tem gente que faz isso. Nos gabinetes pastorais, nós atendemos muitos casais que tiveram alguma situação muito complicada e a gente pergunta, mas vocês trataram sobre isso? Sim. Não, a gente só não tocou no assunto. E aí, vida que segue. Deixou para lá, né? Deixou para lá. Não foi tratado, né? Você falou de uma forma desmedida, sua língua não tinha domínio nenhum. E aí, sabe o que acontece? Passam-se alguns meses, às vezes até anos, né, Paixão? Há anos. Nós já ouvimos casos que anos depois... Casos de quase chegou uma década. Verdade, não é verdade? Verdade. Né? E aquilo estava ali, guardado. causando dor, machucando, ferindo, mas estava guardado. Não foi tratado. Não foi tratado. A pessoa não se retratou, não se desculpou a respeito daquilo. Aí, tanto tempo depois, a pessoa fala, mas lembra aquele dia que você falou não sei o quê? Quantos não já passaram por esse tipo de situação? O tratado é uma coisa muito interessante, né? Tempos históricos passados, quando tinha alguma discussão entre territórios, quando tinha alguma discussão de posse sobre alguns reinados, eles faziam o quê? Um tratado. Sim. Por que esse tratado? Era um combinado, né? Era um combinado, ou seja, foi tratado, ou seja, aquilo que houvera no passado, os desentendimentos familiares, o desentendimento por terras, tudo estava ali no tratado, ou seja, nas décadas futuras aquilo lá não ia causar mais dano nenhum para ambos. Sim. Então, por isso que esse relacionamento, que às vezes é cheio de dificuldades, de divergências, ferindo e machucando, se você não tratar, lá na frente vai causar danos e vai ter problema, desconforto. Queridos, vai ter muito problema. Eu conversei recentemente com uma pessoa muito querida, num relacionamento muito conturbado, que no final acabou chegando ao rompimento, né? Mas uma coisa que ela disse que me chamou a atenção, ela falou assim, Catinha, tudo foi baseado em mentira. Tudo era desconfiança e a gente falava qualquer coisa.
Então, como havia inseguranças, incertezas, havia mentiras, quer dizer, era uma situação de fato insustentável. Porque aí, na hora que ela ficava muito irritada, ela falava o que ela queria. E ela falou, eu sei que muitas vezes eu ofendi, eu magoei, Feriu. eu não medi minhas palavras. E da mesma forma, a outra parte. Porque, queridos, isso causa um desconforto muito grande. É só você avaliar como que estão as suas palavras. Como que você fala com as pessoas que são importantes na sua vida. Por isso que as palavras têm que serem agradáveis para poder ter um entendimento melhor. Nós temos um texto que fala sobre isso. Sim. Eu vou pedir para a Ângela colocar para a gente, Colossenses 4, o verso de número 6. Olha que coisa linda que a palavra de Deus nos traz. Colossenses 4, verso 6, na tradução NVI, diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha que curiosidade, temperado com sal, eu já falei isso, mas eu repito. O sal, ele tem a função de trazer sabor, não é? De temperar e também de preservar. Ou seja, ele dosado, na medida certa, ele é muito agradável. Sim. Ele desperta o que é o paladar de multidões. Sim. Porque está na dosagem certa, né? Naquele Mas se tempo for na certo. dosagem errada, Destrói ninguém qualquer come. paladar. A Ângela vai colocar uma imagem que nós achamos aí na internet. Será que os seus lábios têm sido assim? Os seus lábios têm proferido palavras agradáveis, palavras que abençoam, que incentivam, mesmo em meio às dificuldades, que trazem uma palavra de esperança, de certeza, realmente temperado com sal? Seus lábios estão assim, pensando dessa forma? E você agindo dessa maneira, falando dessa forma, você não escuta às vezes as pessoas falarem como é agradável ficar ouvindo essa pessoa? Sim. Não é? Você perde tempo, né, ouvindo, né, se alimentando daquilo. Na verdade, você nem daquilo. perde tempo, né? Você não, investe, exatamente. né? É uma forma de expressão. Pode dizer. Mas a pessoa está investindo tempo, né? tempo, porque a forma de como ela se pronunciar, agradável, temperada, tranquila. Da maneira certa. Da maneira certa, no tom certo, né? Provérbios 25, verso 11, apenas uma citação, diz que como maçãs de ouro numa salva de prata, é a palavra dita no tempo certo. Então, é a forma como você fala. É realmente você imaginar se dos seus lábios têm saído palavras de bênção. Você pode falar a mesma coisa de diversas formas. Você pode até exortar alguém. Você pode trazer uma Sim. demonstração em amor. Sim. Você pode corrigir e falar, olha, isso não está certo, isso é assim, sem alterar o seu tom de voz. E, queridos, nós estamos falando em ter resultados, em sermos frutíferos. Como que eu vou ter isso na minha vida e, consequentemente, na minha casa, no meu âmbito familiar, no meu âmbito de trabalho, se eu não tiver domínio Sim. sobre o que eu falo? Verdade. Se as palavras vierem de uma Mansidão. forma desmedida? Mansidão. Mansidão. Naquilo, né? Nós precisamos tomar cuidado com o que Longanimidade falamos. também, uma das qualidades do fruto, né? Ser longânimo, ou Sim. seja, né? Sim. Estender ainda mais, né? O amor e a graça. Né? Isso é algo muito precioso, isso é algo muito precioso porque, repito, nós atendemos pessoas que têm muitas dificuldades e os relacionamentos estão feridos, às vezes até no namoro. Você pode pensar até no namoro. Por quê? Porque o namoro é aquela fase que você está conhecendo alguém, que você está começando a compartilhar a sua vida, sabendo e tentando conhecer quem é aquela pessoa. Então, normalmente... Seus jeitos, as suas formas de agir, de pensar, Sim, de falar, a sua disposição no ouvir, que é muito importante também, sim. né? Normalmente, nessa época, as pessoas tendem a ser mais cuidadosas, o que é um erro, porque a gente não tem que ser cuidadoso só no namoro, não. A gente sempre fala que o casamento é uma continuidade do namoro. E se o casamento é uma continuidade do namoro, aquele rapaz que era gentil, que me respeitava... Tem que ser mais gentil ainda. Aquela moça que era gentil, que não gritava com você... Tem que ser mais gentil ainda. Ela precisa continuar. Sim. Por quê? Porque nós agora... tem gente que, porque casou, agora pode falar o que quer, da forma que quer. Agora, nos causa preocupação quando no namoro, quando nas primeiras semanas que está conhecendo a pessoa tem um tratamento totalmente diferente. E depois chega o casamento, parece que se transforma. Pois é. Aí é o passo do cônjuge perguntar quem que é esse, quem que é essa. Pois é, que quem eu não é conhecia. essa pessoa que eu casei. Por isso que a gente fala, procure conhecer todos os detalhes Sim, antes do casamento. sim. Seus pontos, seus defeitos, seus erros, sua forma de agir em diversas situações,
como se comporta sobre Como se diversas expressa, né? e como se expressa sobre diversas situações, Sim. para que você não tenha surpresa depois no casamento, Sim. né? Porque Antes do- alguns falam, né? Mas quem é esse Pois que eu é. não conhecia? Quem Pois é é. essa que eu não conhecia, né? E aquilo que a gente vai levar para o casamento. E você tem os indícios. Antes do paixão, bem antes do paixão, eu quero frisar aqui que muito antes do paixão, Opa! eu namorei um rapaz na igreja. Ele era líder dos Opa, jovens. ponto né? aqui que eu me Não, interessa. você sabe. Interessou o assunto, né? Mas eu namorei um rapaz, ele era da igreja, ele era líder dos jovens. E eu, na época, tocava na mocidade, enfim, a gente estava na igreja. E na igreja ele era uma pessoa assim, nossa, maravilhosa, uma pessoa tão de Deus, tão bacana, nossa, eu falei, fizeram até uma campanha para a gente namorar, porque achavam que a gente era o pai, enfim, aquelas coisas, né, de 40 anos atrás, né, vida? Vamos falar assim. Só que aí o que aconteceu? Realmente, nós começamos a namorar. Queridos, nós namoramos 2 semanas. 2 semanas foi o suficiente para eu terminar o namoro. Olha. 2 semanas. Você conheceu teve tanta campanha da igreja, tanta gente fazendo de tudo para a gente namorar. Só que em 2 semanas eu já percebi que aquela pessoa tão gentil, tão de Deus, era uma na igreja. Agora, fora, era outra pessoa. Era alguém ríspida nas palavras, era alguém que brigava por tudo, que discutia por tudo. Era uma coisa horrível. E, tem que ser rápido, queridos. Nós estamos hoje em curso de noivos, nós estamos ministrando o curso de noivos na nossa igreja, e a gente fala com todo amor que a gente não está querendo jogar água no relacionamento de ninguém, não é isso, mas a gente fala, preste atenção, observa Atentar, bem. né? Atentar para uma... Atente, porque se no namoro as palavras já são ditas de uma forma grosseira, se a pessoa não tem domínio, aí a pessoa se esconde atrás de uma falsa sinceridade e a pessoa diz assim, eu sou sincera mesmo. Eu sou tão verdadeira que eu falo o que eu quero. Não é assim. Não. Não confunda sinceridade com E irresponsabilidade. tem como a gente mudar nosso jeito de pensar e de ser. Sim, né? a gente pode melhorar sempre. E a palavra de Deus tem uma preocupação tão grande com esse ponto que tem um texto da Bíblia, em Tiago 3, que fala só sobre a língua. É um texto que fala só sobre a língua. O poder da língua. Sim. Né? Então, como preocupa se você não souber ter essa postura, se você não tiver esse domínio sobre esse órgão. Não é verdade? Vai causar dor, vai causar sofrimento. E, queridos, nós temos condições de mudar. Nós temos condições de realmente termos as qualidades do fruto do Espírito, desenvolvermos a cada dia mais. Se nós pedirmos para Deus, Deus vai sempre colocar situações na nossa vida que vai justamente nos afligir nesse ponto que nós precisamos desenvolver e trabalhar. Para que sejamos afiados, tratados. Seja mansidão, seja domínio próprio, seja longanimidade, bondade. Sempre vai aparecer situações no dia a dia para quê? Para que nós venhamos ao quê? Ter equilíbrio sobre essa posição, às vezes, desordenada que nós temos. Sim. Meu amor, sabe, me acompanhou no meu noivado, no meu casamento, no início. Às vezes eu não respeitava uma autoridade de uma chefia e eu batia de frente. Sim. Né? Nós conversamos sobre isso. E eu não entendia, eu queria me colocar numa situação acima da minha chefia, desrespeitando até uma hierarquia, né? Até uma hierarquia, não tendo, sabe... Domínio mesmo. Domínio sobre as diversas situações. Dá para acreditar que essa pessoa aqui era briguenta, não tinha domínio? E me antes dele vir para Jesus e ser tratado, ele era dificinho, né, amor? Então, é verdade. E tive que ser tratado. Que bom que Deus trata. E aí Deus preparou até situações de desemprego, Sim. situações que não foram favoráveis ao meu trabalho. E pra daí pensar, eu comecei a pensar na minha forma de agir. Não estou agindo corretamente, não estou sendo um exemplo de atitude que eu teria que tomar perante autoridades, perante os outros, Sim. sobre domínio, sobre como conversar, como entender, se colocar em humildade. Tudo isso é desenvolvimento do relacionamento. E sofrendo prejuízo, né? Muito prejuízo. Sofrendo prejuízo. Sempre tem um preço. Sim. Seja no seu relacionamento familiar, você vai pagar um preço, sabe? A tristeza, aquilo vai te incomodar, não vão viver a paz, não vão viver a alegria. Aquilo vai afetar os filhos. Quantos filhos
que vêm reclamar para nós dos seus pais, sempre estarem discutindo, sempre estarem tomando posições divergentes, de gritaria, de ira, perante até as crianças, né? Não, aí você pega uma criança que grita, que é chamada, eu já contei isso, que uma mãe veio conversar comigo porque ela foi chamada na escola, porque a pequenininha de 4 anos de idade gritava e batia em todo mundo. E aí a diretora soube que aquela mãe começou, na frente da diretora, a gritar com o pai. O pai começou a gritar com ela, é sua culpa, ela está sempre por sua causa. E ela, na mesma hora, se exaltou e jogou a culpa no pai. A diretora falou, pronto, já entendemos. Entendi tudo. Já entendemos. Então. É tão cuidadoso e tão delicado esse assunto, que como o Paixão falou, em Tiago capítulo 3, fala só sobre o cuidado que tem que ter com a língua. E Tiago vem falando que todos nós tropeçamos de alguma forma. Sim. É claro, porque nós somos humanos, ninguém aqui tem auréola, não, nós temos dificuldades. E ele afirma que aquela pessoa que não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E é até capaz de dominar o seu corpo. Seu corpo. Ele vem falando nisso. Aí ele dá 2 exemplos muito legais. Ele fala sobre você colocar freio na boca dos cavalos. Que você colocando freio na boca do cavalo, o animal ele consegue ser dominado. Dominado. Ele é guiado, apesar da sua Ele força. consegue receber ordens, né? Do seu tamanho, ele é controlado. Ele fala também, olha que coisa interessante, do leme de um navio. Que apesar de ser um instrumento tão pequeno, ele controla toda a embarcação. Aquela grandeza. Isso a despeito dos ventos, das tempestades que venham, ele consegue. Aí eu estou parafraseando o que ele diz no livro de Tiago, e eu vou pedir para o pessoal colocar para a gente os versos números 5 e 6, para que nós leiamos esses textos na sua íntegra e venhamos a entender a importância, o cuidado, meu irmão, minha irmã, que nós temos que ter no domínio com a língua. Depois você lê com calma o capítulo todo de Tiago, capítulo 3. Mas os versos de número 5 e 6 diz o seguinte: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Misericórdia. Uau! Olha. Percebe a gravidade desse descontrole? Não é? A gente vê como ela caminha assim. Ninguém se reúne para uma discussão. É verdade, né? Aí vamos ali discutir Vamos ali, um pouco. eu quero discutir com você. Senta aí, vamos... Nada. Vamos ali brigar? Não é assim que funciona, né? Normalmente, olha como é o curso de tudo. Normalmente, você começa com diálogo e vai desenvolvendo esse diálogo, os assuntos. Aí vem alguns questionamentos para se chegar sobre o acordo de algo. Sim, sim. Aí cada um vai colocar uma opinião e aí vem o ego, né? Cada um não aceita a opinião do outro, começa a inflamar, começa a se alterar. Acha que tem razão. Não tem o domínio sobre a língua, começa, né, a vir as jeito, divergências, né? E falar qualquer coisa ao ponto de machucar e ferir. Você vê, normalmente, se vocês lembrarem, nós mesmos lembrar, quando há uma discussão, vocês não começaram a discussão. Sim. Vocês começaram um diálogo com uma proposta, Sim. ou uma intenção de uma proposta. Só que aí não aceitaram as diferenças e as divergências de posições e se tornou uma discussão terrível. Quando o final do texto que a gente leu diz que contamina a pessoa por inteiro, e a palavra de Deus é dura, diz que ela é incendiada pelo inferno, eu imagino situações, às vezes, briga de trânsito, discussão de trânsito, que começou num bate-boca, começou quando alguém falou que não deveria falar. Nós temos casos que chega até morte, não é? É incendiada pelo inferno. Vocês lembram daquela primeira foto que a Ângela colocou pra gente? Aquela boca saindo palavras de amor. Eu vou pedir para ela colocar uma foto agora. E eu quero que você pense nisso que nós dissemos agora. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha essa imagem. Você percebe que na ponta da língua tem ali uma serpente. E você vê que tem fogo. Nossa, quem fez essa imagem aí? Só por Deus, né? Porque, nossa, é um meu relato pai do de realmente céu. o que pode acontecer, né? Numa fã de... Sim, né? de uma discussão. Responda para você mesmo. Viu essa foto?
bem feia. Eu não sei se é possível o pessoal colocar a primeira imagem daquela outra. Eu gostaria que você pensasse, os seus lábios, a sua boca, a sua língua, ela se identifica mais com aquela primeira imagem, onde você vê palavras de bênção, de amor, de graça, ou moderadas, né? Moderação, ou essa outra, incendiada pelo inferno. É para a gente pensar um pouco. São reflexões que nos fazem pensar. E a partir daí sabemos se a gente vai ter condições de ter resultados positivos, de frutos e coisas boas e alegria no nosso relacionamento ou não. A gente precisa tomar aquela aguinha, só que a gente quer colocar a pergunta. Para essa aguinha eu vou deixar uma pergunta. Você é uma pessoa que tem controlado e que tem dominado a sua língua? Você tem esse controle? Vamos beber aquela aguinha rápida. Vamos um pequeno intervalo e a gente volta já. Volta já. Moderação ou essa outra, incendiada pelo inferno. Para a gente pensar um pouco. São reflexões que nos fazem pensar. E a partir daí sabemos se a gente vai ter condições de ter resultados positivos. Minha face, eu confio nos seus olhos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Eu já tirei o meu orgulho e de nada me afasto de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. Seus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu. Os meus sonhos são teus. E pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho. Nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu. Os meus sonhos são teus. E pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho. Nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu. Os meus sonhos são teus. E pra sempre eu sou de Deus.
Muito bem, estamos de volta. É uma água rápida, hoje teve Bem que ser uma água. Eu molhei bem minha língua, né? Porque a gente viu aquela imagem, né? Meu Deus. Queridos, mas é isso mesmo. É para a gente pensar. É. É para a gente pensar o que a gente tem falado. Justamente a gente identificou e colocou essa imagem para ver o quanto ela é forte, para Sim. pensarmos É para impactar mesmo, né? o quanto é forte quando nós ferimos alguém, Sim. quando não temos domínio sobre a nossa língua, quando às vezes falamos palavras sem pensar, Sem pensar. insensatas, que vai ferir, que vai machucar. E depois, queridos, que a gente fere, que a gente machuca, tem um preço muito alto para que seja Até você restabelecido retratar, a né? paz. É verdade, até né? ser tudo retratado, até que aquela ferida, sabe, venha a ser passado Curada, né? bálsamo, Sim. seja curado, porque fere. As palavras ferem muito mais do que, às vezes, um machucado físico, Sim. né? Que vai ficar e vai causar algum dano, mas ela fica no emocional, fica muito mais Sim. gravada, né? Segura aqui, meu amor. Assim. Vamos mandar beijo pro pessoal que está assistindo, né? Tem algumas pessoas que já deixaram ali o seu recadinho. A gente quer deixar um beijo aqui para o Marcelo Barros. Ô, Deus Marcelo, abençoe você, Deus Marcelo. abençoe, querido. O seu Vicente Antunes, que sempre está com a gente também. Deus A Helena, abençoe. né? Que Deus guarde vocês. A Joelma Andrade, um beijo, minha amiga. E um beijo O Gabriel, né? O Gabriel, a gente nunca esquece de mandar um Sim, beijo sim. para ele, né? Andréa Silva Santos, Deus abençoe, querida. O pastor José Marques, lá da OBBC de Parque Cruzeiro. Deus abençoe o senhor, pastor. A minha irmã, Mary Evelyn Victoriano. A Cunha, né? Beijo, Manda querida. beijo para todo mundo, né? Beijo na Didinha e na Larissa, querido. Deus abençoe. Um beijo para minha amiga querida Hilda. Manuel, Hilda. A querida. Hilda é uma das pessoas que nos acompanha há muito tempo, Sim. né? Para vocês terem uma ideia, Desde o nosso início. essa querida amiga Hilda, eu trabalhei com ela na época na Volkswagen do Brasil. Eu tinha 16 anos de idade, 16 para 17 anos, né? Sim. Ela foi a minha primeira chefe, é um carinho muito grande e depois se tornou uma grande amiga, Sim. né? Beijo para você e para o Manuel, querida. O Marcelo, ele põe um comentário, ele diz assim, ó, por causa da língua, eu também já tive muitos prejuízos na família, trabalho e negócios. É verdade, Com Marcelo. certeza, querido, você e muita gente, né? É verdade. Um beijo para Noemi, querida. Noemi é a nossa diaconisa. Para Dalva Oliveira, para todo A mundo Nalva que Oliveira, Deus está aqui nos abençoe. assistindo, né? Sim. Nos dando a honra, o privilégio de podermos adentrar Obrigado, querido. a sua casa, o seu espaço de trabalho, estarmos aqui tendo esse tempinho, né? Nós não queremos nos alongar, mas tratarmos de assuntos tão importantes, Sim, né? muito importante. E quando a gente pensa nisso, né? Você é uma pessoa controlada, que tem domínio sobre a sua língua. Hoje, se terminar o programa, se guardar só isso, como nós já guardamos, já tá bom, né? Porque nós precisamos mensurar E você vê que as palavras. a gente tendo domínio sobre a língua, a gente tem todo o comando do corpo, Sim, né? Na sim. verdade, isso é importante, né? E às vezes as coisas caminham para uma situação tão descontrolada que as pessoas têm sérios prejuízos. Até no nosso livro Aliança de Amor, a gente tem um trecho que a gente fala do cuidado com as palavras e a gente orienta que as pessoas não conversem Sim. quando estão irritadas. Por quê? Porque na hora do nervoso você vai falar o que você não quer e, consequentemente, vai ouvir o que você também não quer. Inclusive, nós estávamos lembrando de um pastor amigo nosso, Jonas Pires. Vocês chegaram Querido até ele. pastor Jonas. Um abraço, querido, um beijo, você e esposa. E um pastor querido que também trabalha com família. Sim. E ele falava que quando a gente fosse para um diálogo, que ainda não era nada em acordo, que seria o momento de se estabelecer o acordo para levar uma água benta. Ele falou da água benta. Água é verdade. Já ouviu falar da água benta? Água miraculosa, né, Bê? É uma água que faz Você milagres. leva uma garrafa de água, põe 2 copos e conforme o assunto for evoluindo, for trazer uma comunhão intensa, Cuidado. para que você tenha o domínio sobre a língua, você pega meio copo e enche a sua boca. Mas não engole. Segura. Segura ela ali. E também não joga no outro. E não joga no outro, segura. Enquanto o outro está falando e você está ouvindo... Mantém essa água na boca. Pacientemente. Se você não tem muita paciência, então você coloca a água na boca e fica ali, ó. Só ouvindo. Segurando, entendeu? Porque não é o ponto que você não vai retrucar, você não vai questionar, você só vai estar ouvindo. Lembra que a palavra de Deus fala, prontos a ouvir, tardios a falar. Sim. E tardios a irar-se. Então, enche a boca de água. Aí chegou mas toma cuidado. Chegou seu ponto de falar,
fala, não, então agora a minha vez, eu vou falar, você vai ouvir. Aí o cônjuge põe água na boca também e segura a água ali. A gente sempre fala isso. Aí teve um casal que falou, Catinha, a gente foi fazer aquela prática lá que vocês falaram da água benta, né? Eu falei, aí, nossa, eu fui tão assim, eu falei, é mesmo, querida, e aí? Como é que vocês terminaram? Aí ela respondeu, molhados. Porque o descontrole era tamanho que um encheu a boca e jogou no outro, o outro também jogou. Não é assim, queridos. Não é assim, a gente fala brincando, isso é fato, mas quanta gente tem problema porque falou na hora errada, falou do jeito errado, porque não segurou a língua. Já viu aqui, tem até uns emoticons que tem um zipinho assim na boca, né? O salmista Davi falou, Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios para que eu não venha pecar contra ti. Exatamente. Isso é uma coisa preocupante. E não é a primeira vez que você ouve isso, não é a primeira vez que nós falamos isso. Em toda e qualquer reunião de casais, há de se falar isso, em qualquer denominação isso é dito. Por quê? Porque é a nossa prática do dia a dia. As pessoas têm dificuldade, enfrentam problemas, têm dissabores entre si porque não dominam a sua língua. E começa por nós, queridos. Pensa que a gente está aqui nascendo asa. Não, sabe? E cada um tem um temperamento. É visível que meu amor, graças ao bom Deus, ele é fleumático, tranquilo. E eu sou a doida sanguínea, né? Só que eu me seguro, não é paixão. Não é verdade? Você é o que mais pode atestar isso. Sim, sem dúvida. Então, quantas vezes, queridos, no passado, eu errei por me precipitar, por falar antes. Sabe aquele aluno na sala de aula, o professor pergunta, você já está com a mão levantada? Até adivinhação, né? Não pois a ponto de achar que está adivinhando. Não tem nada de Deus nessa adivinhação, então, à medida que a gente vai compreendendo, de tanto eu ouvir essa palavra, de tanto eu ler Tiago capítulo 3, de tanto eu começar a pensar, eu comecei a medir as minhas palavras. Na minha época, que eu era menina, eu discutia no trânsito, me fechava, eu fechava também. Abria a janela, falava, eu também falava. E sabe, Deus me deu muitos livramentos, porque eu era, sabe aquele negócio de não levar desaforo para casa? Não pode ter a ser isso, queridos. As pessoas falam, eu sou cristão, mas não sou bobo. Não é isso. Não. Eu não levo desaforo para casa. Às vezes a gente leva. Sim. Às vezes, para a gente evitar um problema maior, a gente engole sapo, jacaré, o lago. A gente não tem esse negócio de não levar desaforo. Às vezes a gente tem que ouvir. Para quê? Para evitar que tenha problemas. Um mal maior. Tem um texto em Provérbios que diz que como abrir-se de uma represa é o início de uma contenda. Sim. Aí a palavra de Deus fala, desiste disso. Que nós precisamos atentar e cuidarmos com isso. Porque, às vezes, quantas vezes nós tivemos dificuldade por uma coisa que foi dita e não era para ser falada. Aí, no afã da discussão, quando os ânimos estão exaltados e que as pessoas, como já dissemos, falam o que não querem e ouvem também o que não querem, um fala para o outro, não, mas olha, eu não queria ter dito isso. Quando cai a ficha, né? A pessoa fala, olha, não era isso, eu não queria ter dito isso. Eu não ia dizer isso. Agora, quando a palavra de Deus fala que a boca, que a língua, ela é incendiada pelo inferno, é porque fala mesmo. Exponencia, né? Quantas vezes você falou que não era para falar? Exatamente. Eu atendi uma querida irmã da nossa igreja, muito ferida, porque no quarto mês de casamento, ele disse para ela, eu me enganei, eu jamais deveria ter casado com você. Eu me enganei, infelizmente agora eu estou preso. Olha, pensa para trazer cura no coração dessa mulher. Aí depois ele se retratou, ele falou que estava nervoso, que ela também o tinha irritado, e aí ele falou. Percebe, queridos, parece que a gente está chovendo no molhado, né? Mas percebe quantos prejuízos por você falar o que não deve, da forma que não deve. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Vamos avaliar e responder essa pergunta, né? Você é uma pessoa controlada? Eu não tenho controle, eu estouro mesmo. Então, peça a graça de Deus. Paixão falou que a gente pode mudar, né? Sim. Que a gente pode até evoluir. O testemunho do Marcelo também, você viu que teve muitos prejuízos? Se nós não aprendemos com o Senhor, se nós não aprendemos a mudar nossa forma de ser, nós vamos viver sempre nesse prejuízo. Sim. Prejuízo no nosso relacionamento, no trabalho, perante a parentela, familiares, amigos, porque tudo envolve relacionamento perante Deus. Tudo envolve relacionamento, não é? Sim. Então, nós temos que aprender a termos essa atitude de mansidão, domínio próprio, sabe, as qualidades do fruto do Espírito. Vamos buscando no dia a dia a sermos melhores ouvintes, a termos assim, o cuidado de sempre estarmos
abordando os assuntos com tranquilidade, com maturidade, Sim. para se chegar num acordo, Se a um você quer consenso de resultado, tudo, né? se você quer um resultado que dê certo, tem que ser assim. Tem que ser. Tem que ser planejado, tem que ser pensado. Muitos, às vezes, são explosivos dentro de casa, Sim. mas, às vezes, são diplomáticos no seu trabalho. Como é que pode? Como é que pode ser essa... Como a Catinha mencionou, daquele que na igreja era de uma forma, Sim. em casa era de outro. Na igreja é um sacerdote, é um ancião, sabe, é uma gentil. pessoa gentil, controlada Sim, espiritualmente, sim. e em casa não toma essas atitudes. Opa, alguma coisa Tem está alguma coisa acontecendo. errada. Porque se você está conseguindo ter o domínio na igreja, no meio da parentela, dos amigos, no trabalho, esse mesmo domínio que você adquiriu para ter nessas instituições, você pode ter na sua maior instituição que foi formada, que é o seu lar. Seu Então, primeiro ministério, Seu né? primeiro ministério. Sim. Então, ali que você tem que agir dessa forma. Ali que você tem que agir dessa maneira madura, tranquila, sabe? E ter entendimento, para que daí sim você venha se estender aos outros lugares Sim. e ter sucesso em tudo, né? Sim, é uma coisa que nós temos pensado muito, queridos. Nós, como já dissemos, nós estamos num ano que a proposta é que tenhamos frutos, ou seja, que as coisas deem certo, que as coisas prosperem. E nós temos orado e pedido muito a bênção de Deus de uma forma geral, a nível mundial. Existe um clamor por avivamento. Mas para que haja esse avivamento, é importante que nós entendamos que precisa haver um compromisso. E para que haja esse compromisso, você tem que começar com uma vida diante de Deus de verdade. Sim. Nós não falamos aqui de religião, não isso, mas de uma vida equilibrada. Você é uma pessoa equilibrada? Você é uma pessoa que tem a sua ansiedade em ordem? Hoje em dia nós vemos a depressão, a doença do século, pessoas que estão presas com síndromes de pânico, com crises de ansiedade. Será que não é o momento da gente rever a nossa posição, repensarmos e assim, de verdade, queridos, de todo o coração, irmos diante de Deus com as suas palavras, do seu jeito. Precisa dobrar o joelho, sentado, deitado, tomando banho, não importa. Deus, ele é tão onisciente, tão cheio de amor, que ele te ouve, te entende onde você está. Mas será que às vezes as pessoas não estão por demais nervosas, desequilibradas e acabam perdendo oportunidades, acabam perdendo alegria dentro de casa, algumas vezes perdem até a paz. Por quê? Porque a coisa está desmedida. Agora, se não houver um compromisso, se não houver... Isso aí é pessoal. Eu amo paixão, eu amo da minha vida, eu amo os meus filhos. Meus filhos são duas riquezas, minha família é uma bênção. Só que a minha vida com Deus é a minha vida com Deus. A minha busca é a minha busca. É individual. Quanto que você busca a Deus? Quanto que você vai mesmo diante de Deus? Queridos, inclusive no começo do casamento, né, há 31 anos atrás, eu pedi muita graça de Deus para que eu tivesse controle, porque eu era muito agitada, o temperamento é temperamento, só que hoje eu tenho isso em domínio. Só que eu era, assim, às vezes eu ficava muito irritada, muito nervosa. Não é verdade, sim, paixão? Sim. E Deus nos dá esse domínio. E eu percebi que isso começou a trazer prejuízo. Agora, eu tive a humildade, eu falei para o Paixão, a gente tinha meses de casado, eu falei para ele, você é o sacerdote dentro de casa. Pode deixar, amor, depois a gente liga. Você é o sacerdote dentro de casa. Então, eu quero que você ore por mim e me ajude nisso. Não foi, Paixão? Sim, sim. E eu comecei, queridos, de verdade, Gálatas 5:22, quando fala do fruto do Espírito, eu sempre aconselho isso para algumas mulheres que têm problemas de ansiedade, que não têm controle, e para casais a gente fala isso, imprime isso, coloca nos lugares que você veja, deixa ali na tela do seu computador, deixa né? na sua casa, nos lugares que você passa, na porta da geladeira, no guarda-roupa, sei lá, mas nos lugares que você veja isso e diga, eu preciso de domínio próprio. Eu dizia isso, eu falava, Deus me dá isso. Eu preciso ter tranquilidade, não posso ser essa pessoa ansiosa, agitada, não. Eu preciso de calma, eu preciso de tranquilidade. Algumas pessoas perguntam, nossa, Catinha, mas como que você conseguiu? Porque quem me vê hoje não imagina que no passado era uma pessoa tão descontrolada, sabe? Queridos, o trânsito me irritava de um jeito. Não é verdade, Paixão? Choro de criança. Nossa, qualquer coisa me irritava. E Deus foi tratando isso, sabe? Mas por quê? Eu me coloquei mesmo diante de Deus, eu falei, não posso viver assim. Eu tenho que estar bem. Eu comecei a ver que isso estava fazendo mal para mim.
uma situação na faculdade, eu briguei por causa de uma vaga que eu estava sinalizando, uma menina veio e colocou no lugar e eu desci do carro. Eu falei, você não viu? Você está cega? Essa vaga era minha. Por que era minha? Percebe? E foi ali um bate-boca, eu perdi aula, voltei para casa irritada, ainda arranhei o carro, sabe? Então, são os prejuízos. Aí eu comecei a analisar, peraí, tudo bem, eu tinha 19 anos, eu tinha 20 anos de idade, mas não importa. Eu conheço pessoas hoje com 40 anos de idade, com 30 anos de idade. Que agem dessa maneira. Que agem dessa forma. Que estão, sabe, desmedidos, e infelizmente desregrados. agem até com seu cônjuge, né? E, infelizmente, trazem isso para o âmbito da família. Isso que é... E isso que não pode acontecer. Exatamente. Aliás, em nenhum âmbito, mas Sim. principalmente o familiar. Sim, e Deus, queridos, Ele é tão cuidadoso e tão autêntico. Eu falo que a Bíblia é o livro mais autêntico que eu conheço, porque se eu fosse fazer uma biografia, eu colocaria as minhas coisas boas. Só boas, né? Você vai fazer uma biografia falando que você é chata, falando que você é briguenta, que você é nervoso, que você é resmungão. Você não vai colocar isso na sua biografia, né? Agora, tem alguns diários que só põe florzinha, né? Pois não põe o que passou de ruim no dia. Não põe o que aconteceu, na verdade. Agora, a Bíblia, por isso que eu sou apaixonada, ela é tão autêntica que ela traz a realidade do jeito que ela é. E Deus, no seu cuidado e zelo para que nós aprendamos a fazer as coisas certas e da forma certa, Deus usa e usou pessoas no passado que tiveram a iluminação de Deus para falar na lata mesmo. Deus não poupou o verbo. Sim. Deus disse o que precisava ser dito e de uma forma enfática. E continuando ainda em Tiago 3, que é o livro que a gente está pensando hoje, eu vou pedir para o pessoal da tela colocar os versículos 7 a 11. Nós vamos ler mais um trechinho e atente que eu disse que Deus não poupa palavras. Ele fala claramente o que precisa ser dito. E Tiago capítulo 3, os versos 7 a 11, dentro do que a gente está falando, diz assim a palavra de Deus: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma forma, da mesma boca, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim, exclama Tiago. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Jamais pode. Percebe? Não é? Jamais Mas você pode. percebe, vocês viram como que a Bíblia ela é enfática? Ela fala que a língua ela tem veneno mortífero. Aí eu lembro daquela imagem que a Ângela colocou ali para nós. Não, e outra coisa, como você pode passar confiança, como você pode passar um testemunho da sua vida se você às vezes está descontrolado. Se às vezes você está falando palavras doces e amáveis e depois palavras que ferem, que machucam. Já pensou como que fica a cabeça da pessoa? Como que fica a cabeça até dos filhos? Sim. Não é verdade? Que você está educando, mas de repente você toma uma postura e de repente você toma uma postura completamente descontrolada, desequilibrada. Que parâmetro ele vai ter? O que é essa pessoa? Está doida? É o quê? Então, não pode. Nós temos que ter o quê? O equilíbrio, sobretudo. Nós temos que ter, sabe, esse domínio, essa busca no dia a dia por esse domínio. Queridos, se é fácil, vou dizer, não é fácil. Sim. Eu tive que... É um processo de mudança. Paguei um preço, é um processo de mudança. Você tem que se humilhar, você tem que aceitar posições a qual você tem que se colocar em humildade, né? Entender que você é falho, entender os seus erros, entender que você precisa mudar, como a Catinha aqui mencionou. Claro, eu tinha que mudar. Ela falou, não, preciso mudar, se colocou diante da presença de Deus. Eu, da mesma maneira, por quê? Quando entendi tudo isso, aí vem o quê? Os frutos. Aí você começa a colher os frutos dessa mudança. Aí você começa a colher os frutos da paz, da tranquilidade, do desenvolvimento seu profissional, porque você começa a ter entendimento, fica bem. Tem equilíbrio sobre as diversas situações. Ao passo de eu ter ficado, quanto eu fiquei naquela última empresa? 28 anos. 28 anos no banco, Com diversas mudanças de chefias, diversos locais, diversas
posições, diversos grupos diferenciados de trabalhadores, mas o quê? Deus me deu essa posição de que eu tenho que entender e mudar meu jeito de ser para entender esse equilíbrio na forma de agir, de pensar e de falar sobre tudo que a gente passa no dia a dia, né? O texto que nós lemos fala que de uma mesma fonte não dá para sair água doce e água amarga. No domingo passado, na nossa igreja, uma irmã, ela estava muito feliz porque ela trouxe alguém para a igreja, conduziu essa pessoa a Jesus, ela estava muito feliz por aquilo, né? Isso foi no domingo. Na quinta-feira, essa irmã, conversando comigo, ela começou a amaldiçoar a sua vida e começou a falar que estava tudo errado. Peraí. Por um simples detalhe. Né? Alguns dias atrás, ela estava agradecendo a Deus, louvando a Deus. Passou segunda, terça, quarta, na quinta-feira, 4 dias depois, ela está amaldiçoando e dizendo que tudo dá errado. Queridos, aquilo que você fala, existe uma legalidade no reino espiritual. Nós não espiritualizamos tudo, não é isso, mas nós sabemos que existe. Então, à medida que você profere palavras de maldição, à medida que você... Meu pai falava assim, não chama nome feio, minha avó falava, não chama coisa ruim porque você dá legalidade. À medida que você usa a sua boca para falar isso, é um bumerangue, a palavra volta. Sim. Ao passo que se você abençoar, você tiver, mais uma vez, a gente falou equilíbrio, Provérbios 3:21 fala que nunca te falte a sensatez e o equilíbrio. Jesus falava muito de equilíbrio, não é? Então, a gente tem que ter isso. E às vezes, a pessoa diz que ela não agride a outra fisicamente. Ela não, mas eu nunca toquei na minha mulher. Mas com palavras... Mas com palavras... Só a palavra foi uma surra. Porque deixou aquela pessoa completamente desestabilizada. Tem uma última imagem aí, coloca pra gente, Ângela, por gentileza. Se você observar essa imagem, a pessoa diz que não agride fisicamente, ok. Mas ela esmurra com palavras. Você vê um soco saindo da boca da pessoa de uma forma tão hostil. Fere o emocional, com certeza, sentimental. Com certeza. Abala toda a pessoa preferiria certamente levar uma surra, mas não escutar algumas coisas. E ali tem a referência de Provérbios 2:18, só para contextualizar. Ali, Provérbios 12, verso 18, diz que existem palavras que ferem como uma espada, como um soco desse daí, né? Uma surra. Mas a língua dos sábios traz cura. Olha isso, a língua daquele que é sábio traz cura, não traz doença, não traz enfermidade. Novamente, como você tem usado e dominado as suas palavras. Essa palavra de Provérbios vem como ensinamento para o nosso dia a dia em casa. Como é que nós estamos nos colocando nas posições diversas que nós passamos no nosso lar? Que ocupamos, né? Que ocupamos e passamos, está trazendo cura? Essas palavras estão trazendo cura? Ou está deixando mais doente ainda? Está curando ou está ferindo mais? Ou está deixando mais doente, né? Ainda falando de Davi, no Salmo 141, verso 3, só uma citação, ele diz, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Porque quando você abre os seus lábios, o que está lá dentro é a língua. É como se ela tivesse presa, não é? Os seus dentes são as cadeias. Se você está assim, sua língua não sai. Não é verdade? Não sou ventríloco. Não sai, só que a gente não fala assim. Que meu pastor falou, nós não somos ventrílocos, né? Mas ela está ali contida. Será que você fala com responsabilidade? E não esqueça ainda do alerta de Provérbios 21, verso 23. Nós fizemos os noivos decorar, né? Fizemos eles repetirem mais de uma vez que quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. E é interessante que a Bíblia destaca um superlativo aqui, né? Evita muito sofrimento. Por quê? Porque não pode ser dessa forma. Exatamente. Precisamos viver em paz. É possível você ter frutos e você ter muitos resultados. Nós começamos falando da semana passada sobre você manter o foco na unidade. Falamos hoje sobre você dominar sua língua. Ter o domínio seja da língua. comedido nas suas palavras. E a semana que vem... E vocês... Olha, eu já ia falando da semana que vem. Não, e vocês... Vai, meu amor, pode falar. Com a mudança da sua postura, você vai colher os frutos. Claro. Você, pelo fato de mudar seu jeito de agir, seu jeito de falar, sabe, de ser mais assim, ter o domínio próprio, a mansidão, você vai colher esses frutos. E você vai vivenciar isso no seu dia a dia. Sim. Hoje, que nem a Catinha falou que teve que pagar um preço para a mudança, eu tive que pagar um preço para a mudança, hoje
eu colho os frutos dessa mudança. Sim, sabe? sim. De paz, de tranquilidade. Quando há alguma divergência, quando temos que chegar a algum ponto, algum acordo, há um diálogo, há um entendimento. Porque precisa, né? Precisa, Né, disso, querido? Né? Precisa disso. Queridos, a gente quer encerrar por aqui. Eu já ia falar o tema da semana que vem. Pode falar? Oi? Pode. Pode, né? Pode, Só sim. que é ao vivo, né? É ao vivo mesmo. A gente falou sobre ter resultados, mantendo o foco na unidade, a gente tem que ser a gente tem que ter o controle, né? Saber como dominar a nossa língua, o nosso falar. E a semana que vem a gente vai falar da importância de você nunca deixar de sonhar. Exatamente. Tem muita gente que nunca não deixe sonha de mais, sonhar, né? Verdade. Tem Vamos gente que mandar às vezes beijo o aqui. único sonho é o casamento. Não, já casei, não Pois preciso sonhar mais. casou, não sonha com Aí nada, que né? sim, tem que sonhar. Pois é, né? Vamos Então, lá. a gente quer agradecer muito, mais uma vez, aos queridos que estão com a gente, né? Vamos lá. A gente mandou um monte de beijo. Aí, tem um comentário aqui da Elaine Benites. Oi, Beijo, Elaine. Elaine. A Elaine, ela falou assim, olha, ela escreve assim, eu aprendi a controlar a minha boca exatamente assim, com a água benta, né? É verdade, né? Tem gente que dá certo, ainda bem que você não cuspiu, né, minha querida? Deus te abençoe. Olha Um beijo para a Elaine, para Diná Oliveira. Sim, pro Pro Paulo Paulo. Santos Ferreira. Deus abençoe. Ah, meu Deus, Ó, o casal lá. Silva de Bessa. Lá em Bessa, João de Pessoa. Ai, meu Deus, não queridos, fala, Deus não. abençoe. Se Deus quiser, esse ano a gente vai estar por aí, né? Se Deus exatamente. quiser, esse Assim ano nós Deus vamos estar aí, se preparar. Deus quiser, né? E a Sandra Sandra Duarte querida. também. Deus Um beijo para abençoe. Sandra, um beijo para Amanda, que eu sei que ela está Sim. ajudando a cuidar da nossa querida Marilda. Aí para Marilda também, né? Um pela beijo sua para Marilda. A Marilda passou restauração completa, pela né? cirurgia na quarta-feira. Graças a Deus correu tudo bem. Sim. A nossa pequena, grande guerreira está vencendo dia a dia, né? Isso. E a gente só tem motivos de agradecer por estarmos aqui. Como já dissemos, por mais uma vez, temos a oportunidade de estar com vocês e compartilharmos assuntos que tratam primeiro com a gente, Sim. né? E eu tenho um minuto antes Tem. da despedida. Queridos, eu vou apresentar, nunca apresento, mas peço a colaboração de todos os ouvintes, Sim, de importante. todos os amigos, essa família maravilhosa que nos assiste, esses irmãos abençoados. No seu tempo de oração, no seu tempo de comunhão com Deus, aí diante da sua família, seus familiares, não esqueçam de orar por aqueles irmãos lá de Petrópolis, aquelas famílias enlutadas, por todo o sofrimento que estão vivenciando nesses dias, Sim. dessa catástrofe que aconteceu, da perda dos seus entes queridos. Sim. A gente tem 2 minutinhos, você podia orar. E Vamos terminar orando? Dos seus pertences. Sim. Algumas pessoas ainda não encontraram os seus entes queridos. É muito triste. Eu vi cenas de os próprios familiares, por causa que não tem um número suficiente de socorristas, de bombeiros, eles mesmos tentando localizar os seus entes queridos. Então, um Isso momento é problema, né? de muito sofrimento, e vamos estar com eles nesse momento, orando a Deus. Vamos estar em oração, então. Tem esse Você tempo, ora? né? Tem tempinho, Oro, vamos sim. orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, te louvamos e te damos graças por esse momento, Pai. Senhor, apresentamos diante de Ti essas famílias, ó Pai querido, de Petrópolis, lá no estado do Rio, que estão passando por esse momento de dor e de sofrimento. Tantos, ó Pai querido, que estão passando por esse momento enlutados, perderam seus entes queridos, perderam seus sonhos, suas conquistas, perderam, Senhor amado, tudo. Pai querido, que a Tua paz, o Teu conforto, o Teu consolo e a Tua força seja sobre essas vidas, ó Pai querido. Somente de Ti vem o consolo e o conforto para amenizar essa dor e esse sofrimento. Visita aquela cidade, visita aqueles corações, em nome de Jesus, é que te pedimos. Amém, querido? Pensando Esteja em nisso, orações, porque ainda tem o risco de chuvas eminentes nesse fim de semana, verdade. e que Deus os guarde, né? Amém. Amém? Cuide de quem está pertinho de você. Cuide. Cuide, profira palavras de bênção, de alegria. Vigie sua língua, vigie suas palavras. E até a semana que vem. Até a semana que vem. Beijo. Deus os abençoe. Deus abençoe.